Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar em um dos confrontos mais espetaculares de que se tem notícia, o julgamento de fogo de Elias, lá no Monte Carmelo. É uma história de seca, de poder e, claro, de fé. Para a gente entender o cenário, a história se passa no terceiro ano de uma seca assim implacável. Imagina só, 3 longos anos sem cair uma única gota de chuva. O reino de Israel estava literalmente à beira do colapso. Mas, veja bem, isso não era só uma catástrofe natural, não. Era muito mais fundo. Era uma crise de identidade. A terra estava seca, o povo faminto e a nação inteira vivia um impasse espiritual gigantesco. A fome era tão, mas tão severa, que o próprio rei, Acabe, saiu numa missão desesperada. E ele não estava procurando pelo seu povo, não. Ele estava procurando capim, qualquer tufo de grama que pudesse manter vivos os cavalos e as mulas do exército dele. A situação era realmente desesperadora. E os personagens dessa história são fascinantes. A gente tem o rei Acabe, que era o grande incentivador da adoração a Baal. A esposa dele, a rainha Jezabel, que estava numa verdadeira caçada aos profetas do Senhor. E aí, em contraste total, temos Obadias, o administrador do palácio que arriscava a própria vida para esconder 100 desses profetas. E claro, Elias, o profeta do Senhor, que estava escondido, mas prestes a fazer um retorno triunfal. E que retorno! Depois de 3 anos em silêncio, Elias recebe uma ordem divina. Vai e se apresente ao rei Acabe. O confronto a essa altura era inevitável. Quando Acabe finalmente encontra Elias, a primeira reação dele é acusar. Ele o chama de perturbador de Israel, sabe? Colocando toda a culpa da seca e da fome do reino nas costas do profeta. Só que Elias não se intimida nem um pouco. Ele vira o jogo e joga a acusação de volta para o rei. Ele diz, olha, o problema não sou eu. O problema é você e sua família, que abandonaram os mandamentos do Senhor para seguir os Baalins. Ou seja, a crise não era natural, era espiritual. E Elias não para por aí. Ele não só acusa, ele propõe uma solução. Um desafio público para resolver essa questão de uma vez por todas. Ele convoca a nação inteira para se reunir no Monte Carmelo para uma verdadeira prova de poder. E as chances, eram impressionantes. De um lado, Elias, sozinho, um homem. Do outro, 850 profetas de Baal e Azerá, todos patrocinados pela realeza. E a ironia que é cruel, né? Eles serviam a Baal, o suposto deus da chuva, e a Azerá, a deusa da fertilidade. Tudo isso no meio de uma seca terrível. A proporção era de 850 contra 1. Diante de todo o povo de Israel reunido, Elias lança a pergunta que ninguém queria responder. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam ele. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. E a resposta do povo? Um silêncio ensurdecedor, que só mostrava a confusão e a indecisão deles. Então Elias define as regras do duelo. Simples. Cada lado prepararia um sacrifício, mas ninguém acenderia o fogo. Eles iriam invocar seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o verdadeiro Deus. E o povo achou justo. O teste era bom. O palco está montado. A competição vai começar. E Elias, mesmo sendo um só, dá aos profetas de Baal a primeira chance. O que vem a seguir é uma cena de puro caos. Por horas, da manhã até o meio-dia, os 850 profetas gritam, dançam, puram e chegam ao extremo de se cortar com espadas, num ritual sangrento, tudo na esperança de conseguir alguma resposta. E no auge desse frenesi todo, Elias começa a zombar deles. Ele usa as próprias crenças sobre Baal para tirar sarro, falando com ironia. Quem sabe ele está ocupado, ou viajando, ou talvez esteja dormindo. Uma provocação calculada para mostrar o quão absurda era aquela situação. E no fim das contas, apesar de todos os gritos e de todo o sangue derramado, o resultado foi um silêncio absoluto. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhuma atenção. O Deus deles simplesmente não apareceu. Aí chega a vez de Elias, e o contraste é total. Nada de caos, nada de gritos. Com muita calma, ele repara o altar do Senhor usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, simbolizando a unidade. Ele arruma a lenha, o sacrifício, e para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma suspeita de truque, ele faz algo extraordinário, manda encharcar tudo com 12 jarros de água. E não uma vez, mas 3 vezes, até a valeta ao redor do altar transbordar. Com o altar completamente encharcado e a multidão em silêncio, Elias se aproxima. Ele não grita. Ele faz uma oração simples, direta e poderosa. E a resposta foi instantânea,
inconfundível. O fogo do Senhor caiu do céu. E olha, não era um fogo comum. Ele não só queimou o sacrifício e a lenha encharcada. Ele consumiu as pedras do altar, o próprio chão e ainda por cima secou toda a água que estava na valeta. Foi uma demonstração de poder total, absoluto. Ao verem aquilo, a reação do povo foi unânime e imediata. Todos caíram com o rosto em terra e gritaram a uma só voz: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" A indecisão tinha acabado ali. O desfecho foi rápido, decisivo. Os profetas de Baal foram executados. E Elias então subiu ao monte para orar pela chuva que tinha sido prometida. Depois de orar com muita insistência, um pequeno sinal aparece no horizonte. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Pouco tempo depois, o céu escurece e uma chuva torrencial finalmente quebra a seca de 3 anos. A história termina com uma imagem inacreditável. Com o poder do Senhor sobre ele, Elias corre na chuva à frente da carruagem do rei Acabe por quase 30 quilômetros, até a cidade de Jezreel. Uma exibição final impressionante de poder divino, fechando um dia que ninguém jamais esqueceria. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A história do Monte Carmelo fala de um confronto de poder, mas fala também sobre decisão. E nos leva a pensar: quando a gente se depara com uma escolha entre a opinião popular, aquilo que todo mundo está fazendo, e uma convicção profunda que vem de dentro, qual desses caminhos acaba tendo a palavra final?